Pois quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Palavras do Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Amém? Aquele fundinho mais lindo do mundo. Primeira coisa que eu queria falar. Essa palavra vai dizer: quem me acha encontra a vida. Quem é a vida? Nosso Jesus. Em João capítulo 14, versículo 6, ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nosso doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que mesmo no Antigo Testamento já era falado de Nossa Senhora. Eu nunca tinha ouvido isso. E você vê muitas pessoas falando, é muito pouco que fala de Nossa Senhora na Bíblia, é difícil você ver. Eu posso falar para você que essa palavra que ela está falando de Nossa Senhora também. Quem me acha encontra a vida é Jesus. Mas Santo Agostinho dizia assim, que se foi por meio dela que Jesus veio até nós, será por ela que vamos até Ele. Então eu falo para você, meu amado, se Jesus precisa ser gerado em nós, é preciso que Nossa Senhora, é preciso que nós renasça, porque nós somos gerados no ventre de Maria. Quem me acha encontra a vida. Para você achar Jesus, você precisa ser gerado por Nossa Senhora, senão você não encontra Jesus, porque São Boaventura vai dizer: se você quiser ser santo sem Nossa Senhora, não existe santo sem Nossa Senhora. São Boaventura dizia. E uma frase que eu marquei aqui que eu fiquei tocado assim, foi uma frase que o beato José Alamano disse: procurar santidade sem Nossa Senhora é a mesma coisa de você querer voar sem asas. É impossível ser santo sem Nossa Senhora. Entre várias pregações que teve aqui hoje, nós ouvimos falar do Santo Terço, nós ouvimos falar de Nossa Senhora, mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa vida de um consagrado a Nossa Senhora. Essa primeira coisa que nós vamos falar é ir até Jesus sobre nós, por meio de Nossa Senhora. Vocês entenderam que é só pelo meio de Nossa Senhora que nós chegamos até Jesus? Sim. Então vamos um pouquinho mais à frente. Se nós entendemos que é pelo meio dela, devemos imitá-la. Sabe quem dizia isso? São Padre Pio. São Padre Pio dizia que nós devíamos imitar Nossa Senhora, não apenas exaltá-la, não apenas dizer que é nossa mãe, rainha, mas imitá-la. E Nossa Senhora mesmo disse, em Lucas capítulo 1, versículo 38, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela disse o seu sim. Devemos imitá-la. A nossa mãe, ela meditava a palavra de Deus. Ela meditava. Nessa palavra mesmo ela diz: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Nós temos que entender que essa devoção que os santos teve por Nossa Senhora foi uma necessidade que eles encontraram
em clamar, em pedir a intercessão de Nossa Senhora. Pois quem fez isso foi Deus que fez assim. Deus quis que Nossa Senhora viesse. Não, Deus quis que Jesus viesse no ventre de Nossa Senhora. Eu queria falar para vocês. São João da Cruz, ele dizia desse jeito: amor se paga com amor. São Francisco de Assis também dizia que o amor não foi amado. E se o amor se paga com amor, Deus quis pagar com amor infinito a Nossa Senhora. Nem os santos e os anjos não entendem o amor de Deus por Nossa Senhora e o amor de Nossa Senhora por Deus. Eles não entendem. Os santos, se juntar todos os santos dos céus para fazer um pedido a Deus que você fez para esses anjos, pode ser qualquer anjo, pode ser São Miguel, pode ser São Rafael, não estou desmerecendo os anjos, mas basta apenas um suspiro de Nossa Senhora para passar por cima de todos esses pedidos de todos os anjos, pois ela é a rainha dos anjos e a rainha dos santos e a rainha da terra. Amém? Nós vamos entendendo que é por meio dela, nós vamos entendendo que a intercessão dela é muito importante na nossa vida. E uma coisa que você precisa entender é que nós precisamos refletir essa devoção a Nossa Senhora. Não basta apenas você chegar, colocar o teu terço no seu braço, ou no seu bolso, ou sair carregando um terço para tudo quanto é lado. Não vamos nem falar da devoção a Nossa Senhora, sobre o método de São Luís Maria Grimão, né? Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas uma coisa é você colocar o terço no braço, outra coisa é você refletir Nossa Senhora. E nisso eu queria dar um exemplo. Beato Dans Scoto. Alguém já ouviu falar aqui? Fora o Júlio, o pai? Ninguém assistiu o filme? É muita pouca visualização. Tem no YouTube, para vocês terem uma ideia. Lição de casa. Vamos lá assistir o filme do Beato. Uma certa vez estava tendo uma disputa para decidir se Nossa Senhora é imaculada ou não. Nossa Senhora é imaculada ou não? Sim ou não? Sim. Estava tendo uma disputa entre os dominicanos e os franciscanos. E o Beato Dans Scoto era dos franciscanos. E os dominicanos são de São Domingo de Gusmão, São Tomás de Aquino, Santa Catarina de Sena. E o Beato estava defendendo, dizendo que Nossa Senhora era imaculada. E os dominicanos dizendo que ela não era. Ele começou a explicar e disse, não, Nossa Senhora é, e deu o seu sermão, só que ele não podia falar muito, porque o franciscano ele pode falar só um pouquinho, eles não podem nem pregar assim, ó, igual nós está fazendo, porque São Francisco deixou essa regra, para que eles não pudessem se envaidecer, ficar vaidoso. Aí o Beato foi lá, chegou assim no superior dele e falou assim, se você me permitir, eu irei, e eu falo um pouco mais, eu argumento um pouco mais. Ele foi lá e argumentou. Aí o cara chegou, meteu o argumento lá e falou, não, Nossa Senhora não é imaculada, pois ela teve as mesmas coisas que nós, ela teve fome, ela teve sede, e tudo o que Deus fez quando Adão e Eva pecou, isso é o salário do pecado. Romanos 6:23, salário do pecado é a morte. Então ele estava assimilando isso e dizendo que Nossa Senhora não era imaculada, porque ela tinha tudo o que um pecador tem. Nossa, ele começou a argumentar, e nisso deram uma pausa, e ele foi rezar. Adivinha diante de quem? Diante do Santíssimo Sacramento do altar. Ele chegou, ajoelhou lá e começou a orar, e nisso tinha uma freira sentado, junto com uma moça dando orientações. E nisso que ela estava dando orientações, ela olhou para o Beato assim e disse, presta muita atenção nisso,
que eu vou dizer agora. Ela olhou para o beato e disse bem assim: aquele é o que mais ama Nossa Senhora aqui na universidade. A menina olhou para ela assim e falou: como que você sabe disso? Ela olhou para a menina e falou: pelo jeito que ele se comporta. Meu amado, muitas vezes nós temos colocado o terço no braço, nós temos colocado o terço no peito e não temos honrado isso. E ele honrava, ele ajoelhava, ele deixava, ele se consumia como uma vela, como a música do Eugênio Jorge fala, se consumir como uma vela no altar, e ele se deixava se consumir, ele pedia a intercessão de Nossa Senhora, e aquilo não deixava ele vaidoso, ele não queria mostrar para ninguém, ele se escondia, pelo contrário, ninguém sabia, mas aquela mulher sabia, pois ela via o reflexo de Nossa Senhora, de devoção a Nossa Senhora, pelos atos. Nós precisamos mudar os nossos atos. Aquele que reza o terço, aquele que diz ser da Imaculada e continua assistindo os programas televisivos, novelas, isso não combina com devoção a Nossa Senhora. Ser extremamente viciado em celular, isso não combina com Nossa Senhora. Deixar que as coisas do mundo, roupas, como tudo, suba para a cabeça. Nós estamos no mundo, precisamos disso, precisamos do carro, usamos isso para o bem, mas não que isso fique em primeiro lugar. E devoção a Nossa Senhora não é isso. Devoção a Nossa Senhora é você refletir Nossa Senhora, refletir a devoção sem precisar se engrandecer, querer mostrar. Nós temos visto isso muito, e eu já vou contar um sonho que uma pessoa teve comigo, não sei se foi semana passada, ela não está aqui agora, mas é a Aline. Ela teve um sonho comigo, e ela chegou em mim e falou que teve um sonho comigo. Ela não sabia que eu ia falar de Nossa Senhora. Ela chegou e falou: Felipe, então eu tive um sonho com você estava pregando, e eu vi você desamarrando o terço. Você estava desamarrando uns terços. Eu falei: e agora, meu? O que é isso? Eu sei que eu vou pregar. Já me deu um choque assim, né? Eu me arrepiei na hora que ela falou: eu vou pregar sobre Nossa Senhora no encontro. É uma honra para mim poder falar das glórias de Nossa Senhora. E ela vem e me fala isso. Como que eu vou desamarrar terço? E eu fui embora. Eu comecei a meditar isso. E eu comecei a pensar: o desrespeito, a perversidade que está acontecendo com a devoção a Nossa Senhora. Pois nós estamos vendo pessoas que andam com o terço amarrados no braço, e na hora veio isso na minha cabeça, que hoje, esse terço que está no seu braço amarrado, que você não reza, se você reza, glória a Deus. Mas se você não reza, você vai desamarrar esse terço em nome de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, e vai começar a rezar esse terço, e vai começar a refletir Nossa Senhora, e vai começar a amar os pais, e os pais vai começar a amar os filhos, e vai começar a rezar o terço na casa, e vai começar a rezar o rosário, e isso vai começar a te incomodar, e você vai querer cada vez mais. Isso é ser devoto a Nossa Senhora, é você refletir a devoção a Nossa Senhora. Nós precisamos refletir essa devoção. Dizemos que amamos ela, dizemos que ela é a rainha, que ela é a imaculada, mas não honramos isso. E ela honrou, ela imitou, ela disse, ela sofreu calada. Nós precisamos, eu preciso disso. Essa pregação é muito mais para mim, sabe por quê? Porque é uma honra poder falar de Nossa Senhora para mim, pois foi pelo meio dela que eu estou aqui hoje. As pessoas vão falar: mas você é um herege. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, e ninguém vai ao Filho se não for por Nossa Senhora. Eu falo para você: ninguém vai ao Filho se não for por Nossa Senhora. E eu tenho certeza que eu só vim para o Filho porque a minha família estava rezando o rosário, o terço, e é por isso que eu estou aqui hoje, senão eu estava morto. Porque, para quem não sabe, eu já vou contar um pedacinho do meu testemunho. Acho que
90% sabe, eu era um ex-usuário de droga. Eu devia 15 mil reais para os agiota, quase morri, devia em biqueira, devia um monte de lugar. Eu era usuário de cocaína, tipo igual o meu irmão falou mesmo. Só que o meu irmão desbaratinava, eu se meti com um monte de cara, velho. Eu se meti com um drogado, dormi na casa de um traficante uma vez, os caras tudo com arma assim, ó, dançando com arma pro alto, e eu lá no meio. Eu só estou contando isso para você ver da onde que o Senhor me tirou, pela intercessão de Nossa Senhora. Eu não estava nem aí, eu vivia uma prostituição na minha vida, uma sexualidade totalmente desregrada, não tinha amor mais a Deus, não tinha amor a nada, não tinha amor à minha família. E eu digo para você, amado, aquele que não ama a sua família, não é digno de falar que ama a Deus. Aquele que não ama o seu irmão, não é digno de falar que ama a Deus, porque é mentiroso. Se não ama o seu irmão que você está vendo, você vai amar a Deus que você não está vendo? E eu pude entender isso. Eu não amava a minha família. Muitas vezes eu estava na balada, eu pedia para Deus me proteger, e Deus não ouve não. Deus pode até ouvir, mas sem chance. O diabo está do teu lado ali, tem uma barreira. Não é Deus que não pode chegar perto de você, é o seu pecado que não deixa. Pois o salário do pecado é a morte. Eu estava em processo de morte. Em processo de morte. E aquele que está em processo de morte espiritual, da alma, é só pela intercessão da Virgem Maria. E como eu não tinha vontade, eu não estava nem aí, eu achei que eu ia morrer, foi pela minha família. E eu estou aqui hoje pela graça de Deus, pelas glórias de Nossa Senhora. E eu falo para você, Santo Afonso Maria de Ligório escreveu também um livro, e o nome do livro é As Glórias de Maria. É isso, Júlio? Você tem um livro, né? E esse outro livro é A Prática do Amor a Jesus Cristo. E esse livro é muito bom, viu? Eu indico vocês a conhecer esse santo, esse doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, pois as coisas que ele fala, o ponto de vista de um santo muito devoto a Nossa Senhora, com certeza tem mudado a minha vida. Quanto mais eu leio, mais eu quero mudar. Quanto mais eu estudo, mais eu quero mudar. Eu falo para vocês aqui hoje, estou falando de Nossa Senhora da minha vida, mas muito mais do que vocês, eu quero mudar eu primeiro. Eu quero ser um servo fiel. Eu estou falando aqui porque, como Pedro disse, numa geração arrebentada pelo pecado, é preciso que homens e mulheres se levantem para pregar o Evangelho, levar, anunciar a palavra de Deus, porque senão o diabo vai entrar e vai fazer a festa. Eu só estou aqui hoje por misericórdia de Deus, porque eu sou um pecador fraco. Eu sou igual o Paulo falava, eu sou o primeiro dos pecadores. Ele falava desse jeito. Eu falo para vocês, meu amado, Deus mudou a minha vida, e hoje eu tenho praticado a reza do rosário todos os dias. Não tem sido fácil. Eu tenho praticado, tentando pelo menos praticar o Evangelho na minha vida, mas cada dia a gente vai aprendendo. Eu falo para você, meu amado, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você é pecador, reconhecer os teus erros. E o Senhor, Ele quer te amar, Ele quer te pegar no colo hoje. Mesmo que você ache que você não é digno de estar aqui pelos seus pecados, não importa se você está na droga, se você está na prostituição, se você está tendo um namoro, uma merda, se não for para vocês mudar, claro, Deus não vai abençoar uma coisa que não está certa. Então eu já falo, o namoro tem que ser santo, andar em reto, pois o namoro, você vai colher no seu casamento o que você plantar no seu namoro. Se você está tendo relação com o teu namorado, se você está beijando de língua, porque beijo de língua é pecado. Muita gente não sabia disso, né? Beijo de língua é pecado. Posso falar por quê? Porque na hora que você beija de língua, isso quem explica é o Padre Paulo Ricardo, tá? Tudo o que eu estou falando é baseado na palavra de Deus. Eu estudo para falar disso. Eu estudo também o catecismo da igreja, e ele falou isso. Vocês vão achar que eu sou um louco, falar, esse piá está falando coisa nada a ver. Mas quando você beija a sua namorada de língua, eu duvido você não ficar com uma vontade sexual, pois o beijo é preparação para o sexo. Agora fala para mim um namorado aqui que beija de língua e que não tem vontade.
Não é você que controla o seu corpo, pois o seu corpo foi feito assim, Deus fez isso. Se uma menina chegar a encostar em você, dependendo do jeito que ela encostar, filho, você vai ter vontade, mas você tem que lutar para a santidade, pois quando você casar, você vai poder, pelo método da Santa Igreja Católica também. E eu falo para você, se você está vivendo um namoro totalmente derrotado, totalmente destruído pelo pecado, é a hora de você mudar pela intercessão de Nossa Senhora. Namoro não foi feito para ficar beijando de língua, não. Namoro foi feito para você ter uma vida de santidade, pegar o terço, rezar pelas almas e um dia chegar no matrimônio. E isso possa levar almas para o céu. Por isso que Deus fez o homem e a mulher. E se você hoje não está vivendo isso, pode largar teu namorado. Se ele não quer viver, pode largar. Larga dele, é melhor você ficar com Jesus do que com ele. E sabe para onde, né? É melhor você ficar com Jesus, pois Jesus vai preparar um namorado fiel a Deus para você, porque profeta namora profeta. Eu escutei isso de um pregador, e o nome dele é Eudes, e ele diz isso: profeta namora profeta. E já nesse sentido de devoção a Nossa Senhora, eu queria falar das falsas consagrações. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas querendo se consagrar pelo método de São Luís do Montfort. Muitas, você só vê falar nisso hoje. Pode ver para você ver. Houve uma explosão na Igreja Católica de consagração a Nossa Senhora, mas também houve uma explosão dos falsos consagrados, que só quer saber de correntinha no braço, e quanto maior o cadeado para aparecer, melhor ainda. Isso não é consagração a Nossa Senhora. Vamos lembrar lá do Beato, como que ele fazia. Eu queria dizer para você, meu amado, eu não quero acabar essa pregação e depois Jesus falar para mim: por que você não falou isso? Pois eu dei a oportunidade de você dizer. Talvez um jovem se estava lá e estava vivendo isso, estava precisando. Eu mudei de vida porque um pregador chegou aqui, me desceu o pau, falou um monte do pecado. Ele estava falando no pecado. E eu mudei de vida porque ele detonou o pecado. E eu falo para você hoje, meu amado, eu estou detonando o pecado. Eu quero ver você em santidade, eu quero ver você no céu. Então, se você não acolher isso, glória a Deus, pois eu preciso falar, meu amado. Eu vou falar as verdades e não importa se eu vou ser perseguido, mas eu vou dizer: as falsas consagrações a Nossa Senhora está acontecendo. Você vê pessoas com tercinho no braço, pessoas com corrente nos braços, e não larga de escutar a música do mundo, porque música do mundo não tem nada a ver. Você viu os pedacinhos das músicas que o Júnior cantou, né? Tudo música demoníaca. Tudo música demoníaca. Novela, programa. Eu não assisto nenhum programa. Na minha casa não entra um programa. Não entra nada. É só palavra de Deus, pregação, uns vidinhos engraçados lá, de vez em quando, eles põem lá. Mas nada que fere o coração de Deus. E nada que possa destruir a família. Aí entra a destruição das famílias. O inimigo quer destruir as famílias. Ele está fazendo isso, a devoção a Nossa Senhora. Ele está colocando essa perversidade nos jovens e nas outras pessoas, para que ele possa destruir a devoção verdadeira a Nossa Senhora. Porque daí vem um jovem e está no mundo, e está comungando, e está namorando, está tendo relação sexual com a namorada, e com a correntinha lá no braço, e está na merda, e está lá com o tercinho no braço. Nem rezar não reza, mal consegue rezar um terço. Eu estou falando isso porque o pecado faz isso com a pessoa. E se você está assim, vai ouvindo aí, vai deixando que o Espírito Santo vai incomodando você. É isso que é a intuição dessa pregação, que você saia daqui incomodado. Eu quero que você saia daqui incomodado, para que você possa mudar de vida, para que você possa ter essa vontade de mudar.
E eu também, eu quero sair daqui incomodado hoje com essa pregação. Eu quero sair daqui com uma vontade muito grande de ser santo, de rezar o rosário. Porque aquele que fala tem que rezar. Aquele que fala, aquele que tem que dar o testemunho. E Deus me colocou aqui por misericórdia para dar esse testemunho de vida, para falar de Maria. Mas eu tenho buscado também essa intercessão de Nossa Senhora na minha vida. E a minha família também tem buscado. Eu vejo meu pai, muitos anos que reza o rosário. Eu acredito que foi pelo rosário dele, da minha mãe. Eu vejo minha mãe rezando. Eu só vejo isso com o terço na mão, na hora. Eu acredito que foi por esse terço que nossa família está aqui. Você percebeu que eu fui usuário de droga, fui na merda. No finalzinho da pregação eu vou falar as coisas boas. Eu estava devendo 15 mil. Eu vou falar aonde que está agora minhas dívidas, para vocês ficar por dentro do que Nossa Senhora está fazendo na minha vida. Que Jesus está fazendo na minha vida pela intercessão de Nossa Senhora. Eu queria falar também um pouquinho esse aqui vai doer. Esse aqui é complicado. Devoto de Nossa Senhora que não conhece a Bíblia. Meu Deus do céu. Nós estamos vivendo na nossa juventude. Muitas pessoas estão analfabetos em Bíblia. Mas é muito difícil ler a Bíblia, eu não entendo nada. Eu começo a ler. Nossa, é muito difícil de entender a Bíblia. Não consigo ler. Não é que a Bíblia é difícil de entender. É que nós estamos tão apegados às coisas do mundo que nós não encontramos tempos para meditar a Bíblia. Pois se você só estudar, você não vai entender nada. Porque o catecismo mesmo da igreja vai dizer que a Bíblia é interpretada pelo Espírito Santo. E se você não tiver o Espírito Santo manifestado em você, você não vai entender nada. Então se você está primeiramente, buscar os princípios, os mandamentos, viver. E eu tenho certeza que se você pegar a Bíblia, você vai entender. Você vai começar a querer viver. E eu digo para você, muitas vezes a gente fala assim, eu não entendo nada. Em Lucas 10, 21, eu não lembro muito bem o que está escrito lá, mas eu lembro um pedacinho do versículo. Jesus agradecendo a Deus, ele diz assim: obrigado Deus, obrigado Pai, porque escondestes essas coisas dos sábios, revelastes aos pequeninos. E eu falo para você, meu amado, nessa tarde, se você acha que você não é nada, se você acha que você nem terminou os estudos, eu também não terminei, eu parei no 2º ano, eu não tenho quase estudo, eu tenho o que eu sei é que eu tenho visto agora. Se você acha que você não tem vontade, não consegue entender nada que você faz, ler, eu falo para você, meu amado, Deus ele quer levantar esses para confundir os sábios, porque tem muito sábio hoje dentro da igreja católica, muitos sábios dentro da igreja católica, que está acabando com a doutrina da igreja, dando falsos testemunhos, contra-testemunhos. Isso tem acontecido, e isso é apostasia, que Jesus mesmo disse que ia acontecer. No Apocalipse em Hebreus fala da apostasia. E eu falo para você, Deus, ele quer você, que não entende nada. Paulo, que era um matador, que matava um, matava outro. Eu, que não sabia nada, que era um usuário de droga, vivia na merda. O Júnior, que não... Vocês viram a vida do cara, Deus o livre. O meu pai também, que teve uma vida desregrada. O Pedro, vários pregadores. O Júlio, pelo amor de Deus, o Júlio também. Eu falo assim, gente, mas é com amor, pela vida de devoção que eu vejo esses irmãos levando a Nossa Senhora. Nós vivíamos tudo isso. E é necessário que nós conheçamos a Bíblia. Porque um devoto de Nossa Senhora, que diz ser um devoto de Nossa Senhora, e não lê a Bíblia, não é devoto de Nossa Senhora não. O Senhor mesmo disse em João 5:39, as Escrituras dão testemunho de mim. Se você não
Se você diz que conhece Jesus, fala que Jesus morreu numa cruz, mas não conhece nem um pouquinho do Evangelho, você não conhece. Porque Jesus é o Evangelho. O rosário é o Evangelho. Se você não reza o rosário, você não medita o Evangelho com Nossa Senhora. Pois esse dia eu estava lendo um livro da CNBB, e o nosso bispo mesmo, esse dia passou uma mensagem, ele disse que o rosário, quando você reza o rosário, você contempla o Evangelho, Jesus e Nossa Senhora, com Jesus e com Nossa Senhora, pois o catecismo da igreja vai ensinar que o Evangelho é o saltério angélico, é o resumo do Evangelho, o rosário é o resumo do Evangelho. É isso que eu quero te falar hoje, meu amado. Você não precisa saber de nada, você não precisa ser um doutor da igreja, pois o Senhor, Ele quer os pequenininhos mesmo. Eu falo para você, basta apenas você começar por onde, eu ia falar aqui, mas nem precisou, né? O teatro já falou, por onde o teatro falou ali, ó. A filha chegou no pai e deu o terço na mão dele. Coisa mais linda do mundo. Eu estava escondidinho ali vendo, eu falei, nossa, como que pode? É isso que Nossa Senhora faz, ela chega e dá o terço na nossa mão e fala, por aqui você consegue chegar até meu filho, toma, é isso que eu vou entregar para vocês hoje. Vocês querem? Vocês querem um terço? Eu falo para vocês, meu amado, você quer ver sua família destruída, pai? Vou falar para os pais agora. Não reza o terço em casa, em família. Aí você vai ver tua família destruída. Teus filhos tudo nas drogas. Filhos, rezem o terço, rezem em família. Eu falo para vocês, se vocês rezar o terço em família, a tua família vai permanecer unida em Jesus. E um dia vocês vão poder dizer, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu falo para vocês, o terço, a intercessão de Nossa Senhora tem mudado a minha vida. Pois quando eu rezo o rosário, eu tenho uma força. E eu sei de onde vem essa força, que me ajuda a fazer o inimigo correr igual ele fez ali. Vem de Nossa Senhora. Pois Deus mesmo disse em Gênesis 3,15, e porei entre ti e a mulher um ódio. O demônio tem um ódio de Nossa Senhora que vocês não imaginam. E vocês viram o que aconteceu? Na hora que Nossa Senhora veio, o demônio, ó, vazou. Sabe por quê? Porque o demônio é que nem um cachorrinho desse tamanho assim, ó. Para quem vive vida de oração. Agora para quem não vive, igual um pregador esses dias falou, é um cachorro enorme. Vixe Maria. Mas para quem vive, é um cachorro bem pequenininho. Ele está amarrado. Ele vem, pega no seu pé e vem para lá, e você chuta ele e mete Ave Maria nele. Ele vem de novo, pega de novo. Eu vou falar uma coisa para você. Ele não vai parar de pegar no seu pé, não. Não vai. Mas ele não vai poder te fazer nada, a não ser que esteja no desígnio de Deus você tomar umas pancadas dele, como São Padre Pio tomou, Curadars. Mas se não for o desígnio de Deus, você vai pisar na cabeça da serpente com as Ave Marias, porque Nossa Senhora das Graças que estava ali, tiraram, ela pisa na cabeça da serpente. Nossa Senhora pisa, mas a Nossa Senhora das Graças, ela taca com o pé assim, ó, em cima da cabeça. E hoje, com aquele sonho que a menina me contou, eu trouxe hoje a minha Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E eu pensei, eu vou levar a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que se ela vai desatar os nós hoje dos rosários. É esquisito, né? Porque muitas pessoas vêm falando, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, ela desata os nós da nossa vida, e hoje ela vai desatar o rosário que está no teu braço que você não reza. Ela vai desatar esse rosário que está no teu braço, essa correntinha que só serve só para aparecer. O Senhor, Ele vai
desatar hoje. Nossa Senhora vai desatar esse rosário e você vai pegar na mão e vai começar a rezar o rosário. Eu tenho certeza que a tua família vai ser uma família unida, uma família do céu aqui na terra, como a gente cantou. E não sei como que a sua família está. Se está destruída, porque um dia a minha família esteve destruída. O meu pai na igreja, a minha mãe na igreja e a minha família tudo nas drogas, meus irmãos, tudo nas drogas. Imagina só o que o meu pai pensava. Já era, não tem mais. Mas não, ele pegou e apelou para Nossa Senhora. E Nossa Senhora vai dizer, esqueci o nome do santo, ele vai dizer que Nossa Senhora é mediadora de todas as graças, pois ela está bem pertinho de Deus. E tudo que ela pede, Ele não nega, porque Nossa Senhora é, eu esqueci agora, onipotência suplicante. Quando ela fala, Deus não nega, Jesus não nega. Jesus vai lá e fala para o seu pai e é atendido. Vocês viram? Foi por meio de Nossa Senhora que a família foi restaurada, que a família foi mudada, que o pai chegou e falou que eu percebi que não estava dando certo, que eu estava com atos que não são da vontade de Deus, e a filha chegou e entregou o terço, e aquela família foi a família do céu aqui da terra, como a gente cantou. Aquilo foi um teatro, mas aquele teatro vai acontecer nas suas vidas, hoje, e acontecerá na minha também, se a gente perseverar no amor de Deus. Eu queria falar aqui, ó. Como está o tempo aí? Uma coisa que eu já falei bastante aqui também, a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto de novo, que é não se gloriar quando rezar, não se gloriar, não roubar a glória de Deus. Talvez você tenha vindo nesse encontro, você nunca tenha ouvido falar dessas coisas, mas eu percebi que quando Pedro disse, quem já veio no encontro, um monte de gente levantou a mão. Então você que já veio, é para você. É para você também que não veio. Para que você possa sair daqui entendendo tudo. Não apenas a parte boa, a parte de levantar a mão, mas a parte da cruz, como Pedro disse. Vai, pega a sua cruz e siga-me, como Jesus mesmo disse. É para isso. É isso que Jesus quer de nós. Foi um presente dele para nós, a cruz de Cristo. Eu digo para vocês, eu trouxe aqui um versículo bíblico de Paulo, e está em Gálatas 6,14. Ele diz assim: quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. É isso que eu quero dizer agora. Você quer crucificar o mundo para você, e crucificar você para o mundo? Seja devoto de Nossa Senhora, mas um devoto do fogo, não um devoto meia boca, aquele que não reza, aquele que só tem o terço só por aparência. Um devoto do fogo. É isso que o Senhor pede para você hoje, para você pegar a cruz dele e levar, e com o tercinho na mão. Se você tiver com o tercinho na mão, você chega lá. Mas uma coisa que eu tenho que falar, que eu preciso falar aqui, é que primeiramente, antes de tudo isso, eu ia falar no começo, eu esqueci, agora eu lembrei. Você precisa levar Nossa Senhora para sua casa. Aceitar Nossa Senhora como mãe do Salvador, como mãe da igreja. Pois como meu pai já disse aqui, quem disse isso foi o próprio Jesus para João. Ele olhou para João assim e disse: filho, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. E o que João fez? Levou Nossa Senhora para casa. Aí entra, Nossa Senhora é mãe da igreja. Muitas vezes você vê falar, né? Nossa Senhora é mãe da igreja. Por que ela é mãe da igreja?
Porque nós somos igreja. João era a igreja. A nossa casa é a igreja. Como São João Paulo dizia, a nossa casa é a igreja doméstica. Será que nós temos feito de nossa casa uma igreja? Ou será que nós temos feito de nossa casa um centro de músicas do mundo, programas impróprios? Eu falo para vocês, meu amado, quem tem filho pequeno aqui, ó, quem tem filho grande, que está estudando na escola, a escola é a garganta do diabo. É a garganta do diabo. Eu posso dizer para vocês, se você não tiver com uma vida de oração, teu filho vai para a escola, mais cedo ou mais tarde ele vai ser um homossexual, porque é isso que a escola está pregando hoje. Essa ideologia de gênero está entrando nas famílias e está destruindo, acabando com as famílias. É isso que o diabo quer, acabar com as famílias. E se ele acabar com a família, ele acaba com tudo. Porque a família é o maior bem que nós podemos ter aqui na terra, como a música diz. Eu digo para vocês, eu vou contar uma coisa aqui agora, vai chocar. Pode falar ou não? Sim ou não? Vai chocar. Pode? Eu não sei se vocês viram, mas esses dias eu vi uma coisa, e um pregador disse, eu falei, eu vou ver, para ver se é verdade, não é possível. Uma professora, está no YouTube, uma professora ensinando um aluno a fazer sexo oral com um órgão genital de plástico, colocando a camisinha nele para todo mundo ver no meio da escola, e todo mundo dando risada. Os alunos olhavam e gravavam e davam risada, e eu olhava aquilo, eu olhava com uma dor muito grande no coração. Eu falava, meu Deus, é o fim dos tempos. Daqui a pouco, o que mais que eles vão fazer na escola? É o fim dos tempos. E isso está no Brasilzão aí, ó. Eu não me recordo agora que cidade que foi isso, mas quase todas as escolas estão tendo isso hoje. Não o que aquela professora fez, porque ela foi ao extremo, que ela não era mais nem ela lá, estava sendo dominada pelo demônio ao meio daquela. Deus que me livre, numa cena daquela, na hora que eu vi eu falei, pelo amor de Deus, vamos socar Ave Maria no diabo, no demônio, para que ele possa fazer igual o menino fez aqui, ó, atuando, sair correndo, e é isso que ele faz mesmo. Ele está destruindo as famílias pela escola. E se você não educar os filhos seus, pai, não fica brincando de ser pai não, porque ser pai não é fácil. Ser de Deus, viver o que Deus quer, não é fácil. E se você ficar brincando de não rezar o terço em família, seu filho vai acabar sendo como um monte aí. Não é julgando, não é uma profecia, é a palavra de Deus. E eu falo para você, meu amado, mesmo que você não aceite isso, é uma profecia. Deus avisa. E se Deus está avisando hoje para você rezar o rosário, começa a rezar o terço, o rosário, pois a sua família possa ser destruída. E o Senhor revela através de um fraco pecador como eu, para dizer essas palavras. E como Amós capítulo 1 versículo 7 vai dizer, Deus nada faz sem revelar aos seus profetas e aos seus servos. E se o Senhor está falando através de mim hoje, reze, meu amado, pois você talvez não esteja esse tempo de rezar pelo seu filho. Talvez o seu filho, algum dia, você vai ver ele namorando com um homem, ou a tua filha com uma mulher, e o que você vai fazer? Se o Senhor está pedindo agora, hoje, que você interceda pela sua família, que você reze por ela, que você proteja a sua família, como aquela canção disse. E quando eu cantei aquela música a primeira vez, eu fiquei louco. Eu falei, meu Deus, eu protejo a minha família, eu rezo por ela, glória a Deus. Primeira briga que teve em casa, ai meu Deus do céu, já era. Esse negócio de proteger a família é difícil.
Um irmão já fala alguma coisa, você já fica encasquetado. É uma graça ter irmão, tá, gente? Eu acredito que alguns aqui devem ser filho único. Mesmo que você brigue, é uma bênção ter irmão, né? Deus que manda para nós, mas é muito difícil. Muitas vezes temos amado as pessoas do mundo, amado um amigo da escola mais do que o pai. Nós não conseguimos falar, pai, eu te amo, mas chega numa amiga, abraça ela e fala, nossa, eu te amo, você é a melhor amiga. Glória a Deus. Mas e a família? E o filho? E a oração na família? Nós precisamos acordar e começar a rezar, começar a interceder. Eu estou falando isso, meu amado, para que você não saia daqui deprimido. Meu Deus do céu, acabou o encontro, e agora? Eu queria fazer uma tenda no encontro e ficar lá. Tá bom demais, eu pulava para o alto, glória a Deus. Eu senti um arrepio muito grande quando eles oraram. Mas eu falo para você, meu amado, fé não é sentimento, fé é decisão. Você precisa se decidir hoje. Você precisa sair daqui decidido em ser de Cristo de verdade, em pegar a cruz, em a família tá meio como descasquetando você. Não, vamos rezar. Quer brigar? Não, vamos rezar, é coisa do demônio na nossa família. Então vamos meter a Ave Maria nele. Eu quero ver se a nossa família vai desunir. É isso que um servo de Deus faz. É como Pedro disse, você não vai parar de ter vontade. Talvez você não vai parar de dar uma discussãozinha com a sua família. Pois a discussão, ela não é um pecado, dependendo. Eu assisti o filme de São Padre Pio, cara, ele era tão brabo. Pensa num homem brabo. Mas não era coisa de Deus. Ele dava uns tapas assim, com muito discernimento nas pessoas. No carinha lá ele deu, mas o cara foi, acredito que aquele homem foi um santo perto. Não tem como ser santo perto de um homem daquele. Ele era um homem bem bravo assim, mas bravo com o pecado. Essa é a palavra certa. Bravo com o pecado. É isso que eu peço para você hoje. Você e a sua família, que vocês se unam todas as noites, que cada um chega nos seus pais e fala, pai, o que eu fiz hoje que te magoou? Mãe, o que eu fiz hoje que te magoou? Meus irmãos, o que eu fiz hoje que eu não quero dormir com isso na minha cabeça? Pois amanhã eu não posso, eu não vou, talvez eu não acorde amanhã. As famílias deveriam fazer isso todas as noites, se abraçarem, rezarem, dizer, eu amo todos vocês, eu não quero guardar nenhuma mágoa. Isso é coisa do inimigo na nossa vida. Ele coloca isso, essas perversidades, para que nós possamos ir nos perdendo, e a oração vai caindo, a oração vai acabando, e vai entrando no mundo. Na hora que você vê, sua família já está destruída, e você não percebeu, e você começa a acostumar, na hora que você vê, já era. É isso que eu falo para você. Chega no seu filho, se você precisa perdoar alguém hoje, pois Nossa Senhora, ela intercede, e você hoje vai perdoar a sua família, o seu pai, a sua mãe, pais que bebem, mães que bebem, irmãos que estão nas drogas, irmãos que bebem, ou você mesmo que está aqui hoje, jovem, que está nas drogas, que bebe. Eu era um alcoólatra, isso destruiu a minha família, e vai fazer 2 anos agora, dia 5 de fevereiro, que eu me encontrei de verdade com Deus, com Jesus. Eu nunca mais bebi nada de álcool na minha vida, nem droga, nem nada. Eu parcelei a minha conta no banco 36 vezes dos agiota que eu vendia. Eu acho que faltam umas 13 só, eu paguei umas 22, 23, eu e o pai. Então o Senhor tem mudado a minha vida, renovado cada dia mais. Mas tudo começa pela família. Tudo começa pela família. Primeira coisa que você tem que fazer hoje, quando você se consagrar a Nossa Senhora, que no final dessa pregação nós vamos nos consagrar a ela, é se reconciliar com a sua família. Porque devoção a Nossa Senhora não é você olhar para o seu pai, olhar para a sua mãe e falar, fica na sua que eu fico na minha. Olha para o teu irmão e fala, fica na sua que eu fico na minha, que agora eu conheci Jesus, eu não quero desandar meu pensamento. E se você ficar perto de mim, você vai fazer eu mudar.
meu pensamento. Então vaza da minha vida. Ó, sai fora, mano. Agora eu estou com Deus. Não. Pelo contrário, você deve acolher. E se seu irmão está no erro, acolhe ele, traz ele para cá. Pois se você veio aqui hoje, foi porque alguém te chamou. Deus, Jesus, Nossa Senhora, através do meu irmão, alguém te chamou para vir aqui hoje. E não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso. Eu queria contar um testemunho aqui. Eu vi um cartazinho ali sobre Nossa Senhora. Eu não lembro agora o que está dizendo, mas eu quero contar um testemunho. E esse testemunho meu pai já contou, só que eu vou contar de novo. Beleza? Esse testemunho é de uma garotinha que tinha câncer. E ela estava numa maca. E um dia levaram ela a uma missa. Eu queria que vocês prestassem atenção. Eu acredito que vocês estão prestando atenção, tá? Mas prestasse bem atenção mesmo. E chegaram no padre assim e falaram assim para ele: Padre, aquela garotinha está com câncer. E ele estava passeando com o Santíssimo. Tem como você pegar o Santíssimo e dar uma bênção nela? O padre falou: na hora, é agora, vamos sim. E aquela garotinha estava lá, deitada. E ele chegou assim, para dar a bênção com o Santíssimo, e deu a bênção com o Santíssimo. E aquela garotinha, adivinha o que aconteceu com aquela garotinha? Ela não foi curada. Ela não foi curada. O que aconteceu? O padre saiu com o Santíssimo e foi saindo. E aquela garotinha, ela tinha 10 anos. Ela deu um grito no meio da passeata do Santíssimo: Jesus! Se você não me curar, eu vou contar tudo para sua mãe. Eu dei risada na hora que eu vi isso. Eu falei: meu Deus, como que uma criancinha de 10 anos fala isso? Eu dava risada, eu chorava, eu não sabia o que eu fazia. E o padre ficou extremamente emocionado com aquilo. Ele pegou o Santíssimo e disse: meu Deus do céu. E foi lá de novo e deu a bênção. E aquela menina foi curada pela intercessão de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é a mediadora de todas as graças. E se você não acreditava nisso hoje, é a hora de você acreditar. Ela vai te levar até Jesus Cristo. Se tem algum milagre, alguma coisa que tem para acontecer na sua vida que não aconteceu, alguma graça, pode ter certeza que ela vai levar até Jesus. E Jesus vai fazer esse milagre em sua vida. Muitas vezes esse milagre é de um pai que está perdido, e o Senhor vai restaurar esse pai. Ou é de um filho que está nas drogas como eu estava, e vai restaurar esse filho. Ou é um pecado, não sei, e você vai ter força. É um milagre de Deus você ter força e sair do pecado. Isso é um milagre. E o Senhor realizará esse milagre em sua vida. Eu queria pedir agora que você ficasse em pé um pouquinho. Eu queria dizer para vocês que Nossa Senhora é muito bela. Ela é extremamente bela demais. Por fora, por dentro, por todos os lados. Não tem por onde não exaltar. Não tenha medo de exaltar Nossa Senhora, pois ela não é a nossa deusa. Nós veneramos Nossa Senhora, sim. Nós chamamos ela de Senhora por respeito. Não porque ela é o Senhor, o dono da nossa vida, mas por respeito, como você chama o seu pai de Senhor, a sua mãe, a sua professora. Eu tenho estudado isso, a teologia de Nossa Senhora, e eu aprendi por que nós chamamos Nossa Senhora de Nossa Senhora. E eu queria que você olhasse agora para Nossa Senhora. E um dia chegaram em São Padre Pio assim, e falaram assim para ele. Aquilo lá também eu achei muito massa. Nossa Senhora é muito bela. Nossa Senhora é bela como o sol.
Ele olhou assim: se Nossa Senhora for bela como o sol, eu renuncio ao paraíso. Sabe por que ele falou isso? Porque ele já tinha visto Nossa Senhora. Nossa Senhora não passa, o sol não passa nem perto da beleza de Nossa Senhora. Nossa Senhora é esplêndida, ela é linda, ela que intercede, ela que leva até Jesus. E ele sabia disso, ele já tinha visto Nossa Senhora. E eu falo para vocês, meu amado, Padre Pio teve dia dele rezar 100 terços. Eu nunca vi na história da Igreja Católica uma pessoa rezar tanto terço. Ele era muito íntimo de Nossa Senhora. Em tradições conta que São Padre Pio conversava com Nossa Senhora no purgatório. Muitas almas do purgatório vinham falar com ele, porque sabia que ele rezava. E se você for estudar as histórias dos santos, você vai perceber que a maior característica dos santos é a devoção a Nossa Senhora. Claro, alguns devoção a muita adoração, fica marcado, tipo como São Felipe Neri, que era muito adorador. Não que os outros não sejam, mas isso ficou marcado na vida dele. Mas eu tenho certeza que ele era devoto ao extremo de Nossa Senhora. Eu queria falar para vocês, meu amado, chegou a hora de vocês propagar a devoção a Nossa Senhora. E que você hoje, nessa tarde, possa levantar o seu terço. Se você não tiver com o terço aí, não precisa levantar, mas não, eu estou falando no sentido figurado. Levantar o seu terço e rezar o terço. Eu lembrei de uma coisa agora. São Maximiliano Maria Kolbe, ele deu a vida, ele deu sangue para que Nossa Senhora fosse propagada, a devoção de Nossa Senhora fosse propagada. E muitas vezes nós não temos feito isso. E o Senhor nos convida hoje, nessa tarde, a nos consagrar a Nossa Senhora, a consagrar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, inteiramente o nosso ser. Você quer se consagrar a Nossa Senhora? Depois de tudo isso que foi dito aqui hoje, depois de tudo que a palavra de Deus nos diz, você quer? Sim? Nós queremos. Então, nesse momento agora, acho que já está acabando, né, Júlio? Júlio, está acabando quase. Nesse momento agora, 20, eu queria convidar você a se consagrar a Nossa Senhora. Eu queria convidar o Pedro para ele cantar para a gente a consagração a Nossa Senhora. Eu acredito que todos nós conhecemos a consagração, a música. E você fica do jeito que você achar melhor. Mas eu vou ficar de joelho, gente. Se você quiser ficar de joelho, você fica na hora da canção. E que essa canção possa não ser apenas mais uma canção que nós cantemos, não ser apenas só mais uma, mas que essa canção entre no nosso coração e que nós aprendemos a imitar Nossa Senhora, a amar Nossa Senhora como o beato Danza Escoto amou. Hoje eu quero que você saia daqui, meu amado, dizendo: eu amo demais Nossa Senhora, eu quero muita intercessão de Nossa Senhora, pois eu percebi que por meio dela eu chego até Jesus. Esse caminho é reto, meu amado. Se você pegar o tercinho, eu tenho certeza que você vai chegar até Jesus. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora? Oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, tudo a vós, em prova da minha devoção. Eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha
incomparável mãe.